Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu vim tocar num assunto que talvez esteja te afligindo aí e que me afligiu muito. Talvez seja uma coisa muito difícil, mas eu acho que todos nós passamos, principalmente quando a gente conhece ou não conhece Jesus Cristo. E para mim, isso foi algo que me assolou por muito tempo. Eh, Se você está se sentindo ansioso, depressivo, um vazio dentro de você que você não consegue explicar, as coisas não te preenchem mais, né, você não tem mais vontade de viver, você não sente mais prazer em beber álcool, em sair pra festa, em ficar com várias minas, enfim, ou com vários caras, você vê pornografia, isso já não te satisfaz o suficiente, você tá sempre buscando mais, mais, entrando mais na droga, indo pra mais festa, bebida, enfim. Isso tá te afligindo, você não sabe por quê, ou você até talvez já tenha entendido um pouco, né, do porquê isso tá acontecendo, né. Eh, eu quero falar exatamente com você, nesse assunto específico, e falar sobre um pouco sobre a minha experiência, o meu testemunho sobre essa questão. Primeiramente, né, eu acho que se você tá sentindo isso, esse vídeo é pra você. Então fica até o final que eu acho que você vai entender um pouquinho mais do porquê essas coisas estão acontecendo com você e porque aconteceu comigo também. A minha história, né, onde começa. Eu nasci numa família cristã, só que minha família, ela nunca foi uma família de ler muito a Bíblia. Então, eles iam para a igreja, ouvia lá o que o pastor falava e tudo mais, e ficava muita dúvida na minha cabeça. Eu ficava fazendo pergunta, achava que era muita regra, né, que não podia aquilo, não podia aquilo, mas eu falava: "E o porquê não pode isso? Ou por que não pode aquilo?", né. E eles não sabiam me explicar. E não tinha esse costume também de querer ler, aprender, enfim. E acabei crescendo com muitas perguntas, então eu perguntava: "O porquê não pode?". "Ah, por que não?". "Porque Deus não quer", "Porque Deus não gosta", "Porque Deus não se agrada disso". Então, tipo assim, isso acabou me ferindo, entendeu, internamente. E o tempo foi passando e essas questões foram aumentando e eu comecei a criar uma revolta dentro de mim, né, de falar: "Pô, mas eu não vou ir para uma igreja onde eu não posso fazer aquilo, não posso fazer assado, não sei porque eu não posso fazer isso, não sei porque eu não posso fazer aquilo", né, do contexto de não poder fazer aquilo, não é que a gente não assim, ó, hoje eu vejo que, assim, em 1 Coríntios, capítulo 6 versículo 12 fala, né: "Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém". É mais ou menos isso que está escrito. Então, tudo você pode fazer tudo o que você quiser, mas nem tudo lhe convém fazer, principalmente quando você é um cristão, né. E essa questão ficou muito dentro de mim, entendeu. Eu criei essa revolta, entendeu. E eu falei: "Pô, eu vou curtir, vou ir para as festas, vou para rolê, vou beber, vou aproveitar a vida, entendeu. Vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu tenho livre-arbítrio, e eu posso fazer o que eu quiser", mas foi aí onde eu cometi um erro, né, na minha visão, que, eu saí, né, desse entendimento, né, da religião cristã, de Cristo, pra curtir o mundo, né, pra aproveitar o mundo, pra desfrutar, né, de toda a criação. Só que existe um problema nisso, tanto no livre-arbítrio quanto nessa questão de você aproveitar o mundo, na minha visão de novo, tá. O livre-arbítrio ele faz sentido quando você é livre em Cristo, entendeu. Quando você aceita Jesus Cristo como seu salvador, e daí você passa a ser livre de verdade, entendeu. A segunda coisa, que é essa questão de aproveitar o mundo, é que a gente tem uma percepção de mundo muito inflado, acho que por tudo, né, pelas redes sociais, pela internet, pelas notícias, pelas pessoas à nossa volta, principalmente nossos amigos, nosso círculo de amizade, que leva a gente querer fazer coisas, às vezes, que, a gente não precisa daquilo, entendeu, para ser feliz. E eu não entendia isso, né, e tá tudo certo, eu acho que isso acabou sendo um aprendizado, apesar de que eu me arrependo muito de ter saído, de ter errado, cometido os erros que eu cometi, de ter feito as coisas que eu fiz,
E eu não gostaria de ter feito isso, entendeu? Se eu tivesse a visão que eu tinha hoje. Mas, aconteceu. E eu tô tentando te passar essa questão, é que quando a gente acha que, né, a gente tem um livre-arbítrio, a gente dá oportunidade pra gente se corromper cada dia mais. Por quê? Porque a bebida passa a não ser suficiente, tipo, suficiente eu não digo assim: "Ah, hoje você tomou 3 latinhas de cerveja". Aí você vai tá assim 1 semana, 2 semanas, daqui a pouco você já tá em 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai pra bebidas mais fortes, que é pinga, uma garrafa de pinga, aí você já virou um alcoólatra. Só que não é a questão que eu quero trabalhar aqui, a questão é por que você tá sentindo esse vazio dentro de você, né. E por que eu também comecei a sentir isso, né. Como eu dizia, eu estava nesse processo de revelação e tal, e eu comecei a sair, curtir, viver, de forma, assim, que eu achava que era, eh, mais mais certa, né, pra mim, tipo, de curtição e tudo mais. E o problema disso foi que eu fui entrando num ciclo onde as coisas não eram suficientes. Eu bebia, bebia, mas não era suficiente, aquele tanto que eu bebia, né. Aí eu fui bebendo mais e mais e mais. Eu ia pra rolê, aqueles rolê não era o suficiente, aí eu ia pra mais e mais e mais, enfim, ia caindo num ciclo e acabou entrando um vazio dentro de mim, depressão, ansiedade, e eu não conseguia mais, dar amor, dar amor pra minha esposa, não conseguia dar mais atenção, mostrar carinho, porque eu não estava mais bem comigo mesmo, a ponto de eu não conseguir, tipo assim, eh me socializar com as pessoas, entendeu? De tão ruim que eu estava. E isso foi me afundando cada vez mais, e eu entrei num estado psicológico de depressão, e, tipo, eu comecei a ficar assim: "Mas o que tá acontecendo comigo? Porque eu não sinto mais felicidade, nada que eu faço faz sentido. É tudo que eu busco querer mais e mais e mais, nada disso tá fazendo mais sentido". Era prazeres momentâneos mesmo, era coisa de eu estar feliz num rolê aqui, há 1 horinha, depois já mais uns 3, 4 dia ruim psicologicamente. Aí eu estava ali bem uns 2, 3 horinhas e depois mal, de novo vários dias, enfim, isso foi me corroendo. E daí eu lembrei, que que minha mãe falava pra mim, que pô, quando a gente tá, no mundo afora aí, a gente não percebe que o mundo tá sugando a gente, tá puxando a gente pra baixo e tá afundando a gente, até um ponto da gente nunca mais conseguir sair de lá. E ela falou que a única pessoa que poderia tirar a gente disso, né, que poderia livrar a gente, dessa maldade, dessa corrupção, e não só disso, né, mas nos realmente deixar feliz mesmo, sem motivo, era Jesus Cristo. E daí eu lembrei disso e comecei a voltar, né, pra Jesus Cristo. E, meu, eu vou falar pra você que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Desde o momento que eu voltei pra Cristo até agora, foram os períodos mais felizes da minha vida. Eu tive problema? Muitos. Eu tive, eh coisas ruins aconteceram comigo, várias, mas assim, eh, isso não tira a paz. Lógico que tem momentos e momentos, mas o momento que eu mais senti paz na minha vida, paz interior, felicidade, foi deste momento pra cá, desde que eu me lembro. Por e eu não sei explicar isso, isso é uma coisa que eu não sei explicar. E é só você sentindo pra você saber, e é como eu vou falar pra você, pra uma pessoa que nunca bebeu, qual é a sensação de estar bêbado, você tá entendendo? Então, tipo assim, eh, eu sei que não é uma comparação muito legal, mas é como você, tipo, chorar de rir, sendo que uma pessoa nunca nem gargalhou, assim, sobre qualquer coisa. Então, tipo assim, coisas que, a gente vai passando na nossa vai entendendo, compreendendo na nossa vida sobre o que é ser cristão e o que é realmente Cristo, né, e como ele chega na gente, que isso nos transforma, entendeu? Você não precisa se esforçar, pra você conhecer a Cristo. Se você se abrir seu coração e falar: "Ô Senhor, eu aceito Jesus Cristo, eu aceito, né,
Jesus como meu salvador, né, aceito que Jesus ressuscitou, que aceito Jesus, né, como meu salvador, meu, eu tenho certeza que ele vai até você, entendeu? E, meu, para qualquer pergunta que você tenha na sua vida, para qualquer questão que você tenha na sua vida, eu tenho certeza que a resposta você vai encontrar aqui. Tenho certeza absoluta que para qualquer coisa na sua vida, problema, ansiedade, dúvida, ou sobre o futuro, sobre qualquer coisa na sua vida, você vai encontrar uma resposta na Bíblia. Então, se você está com algum problema, se você não vê saída, saiba que isso é espiritual. Você está sentindo um vazio dentro de você e você não sabe preencher, porque a gente, a gente, a nossa essência, ela busca aquilo que nos criou. E quem nos criou foi Deus. Então, a gente sempre está buscando por Deus. Às vezes você está buscando por Deus no álcool, você está buscando por Deus nas festas, você está buscando por Deus nas drogas, em mulheres ou homens, na prostituição, na pornografia, em reels pelo celular, mas você não encontrou. É porque você está procurando no lugar errado. Jesus Cristo, ele tá aí. E para você encontrar e conhecer ele, é só você ler isso aqui, entendeu? E uma coisa muito importante que as pessoas não têm dimensão é que o Espírito Santo, Jesus deixou ele pra gente o tempo todo. O tempo todo você tem um conselheiro, um amigo, um Hã, você tem alguém ali que vai estar com você o tempo todo, ele vê você. Só que conforme as nossas falhas, nossos erros, né, acaba que a gente afasta o Espírito Santo. Então, se você está nesse momento precisando de de algo que te faça sair dessa escuridão, dessa depressão, dessa ansiedade, dessa falta que você sente de alguma coisa dentro de você. Meu, ora, pede para Jesus Cristo te ajudar, ir ao seu encontro, leia a Bíblia, entendeu? E eu tô aqui à disposição também nesse canal, nesse vídeo, nos comentários. Talvez eu não responda tão rápido, né? Mas deixa aqui, às vezes, o seu problema e a gente pode trocar uma ideia, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco dessa ansiedade, desse vazio, dessa, às vezes, frustração que você sente dentro de você e que você consiga enxergar que isso, a solução desse problema, você não vai encontrar ela nesses lugares, né? Nesses lugares ou nessas atitudes que você tem quanto a isso. Que a única forma da gente ser plenamente feliz e ter paz na nossa vida é com Cristo, tá bom? Então, leia a Bíblia. Esse daqui foi um vídeo mais de apresentação, o primeiro do canal, né, contando um pouco da minha história, né, para vocês. Esse daqui foi um pouco do meu testemunho. Eu não quis me alongar muito. Eu também já me senti perdido igual você. Já passei por isso. E a única forma que Ezequiel, me senti feliz, livre e preenchi esse vazio dentro de mim foi com Cristo, tá bom? Em Jesus Cristo. Então, eh, não sei pra você, não sei o que você está passando, não te conheço, mas se você tiver um problema, todos eles podem ser solucionados em Cristo. Isso eu te garanto, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana, um bom dia e que a paz de Jesus Cristo entre nos seus corações, tá bom? Um beijo, um abraço, inscreva-se no canal, comenta, curte e envia para um amigo que para você às vezes está parecendo muito triste, ele já te disse que tem um vazio, tá ansioso, deprimido, enfim, tá bom? Até mais, valeu!